Saúde para todos. Quem é que está na casa pela primeira vez? Muito bem. Embora assim, sejam todos bem-vindos. Vamos ler uma mensagem do livro Vinha de Luz. Cujo título é Cartas Espirituais. E é um comentário de Emmanuel, uma passagem da carta de Paulo aos Colonicenses, que diz o seguinte: E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laudácia, lede-a vós também. O correio do céu nunca se interrompeu. Desde que a inteligência humana se colocou em condições de receber a vibração dos planos mais altos, não cessou o Pai de enviar-lhe apelos através de todos os recursos. Em razão disso, a inspiração edificante nunca faltou às criaturas. E, na atualidade, com a intensificação do intercâmbio entre os círculos visíveis e invisíveis, à face do espiritismo evangélico, que restaura no mundo o cristianismo na sua pureza essencial, as cartas espirituais são mais diretas, mais tangíveis. Grande parte dos estudantes, contudo, seguindo a velha corrente do indiferentismo, em reparando essa ou aquela página edificadora, procura avidamente os nomes daqueles a quem são dirigidas. Entretanto, se há conselhos sábios, devem ser para os outros. Se surgem advertências amigas ou severos apelos, devem ser igualmente para os outros. E compacta assembleia de companheiros demonstra singular ansiedade para receber mensagens particularistas com apontamentos individuais. Para prevenir tais extremos, recomendava Paulo que as epístolas dedicadas a determinada igreja fossem lidas e comentadas em diferentes santuários para a necessária fusão e dilatação dos conhecimentos elevados. As cartas espirituais de hoje devem observar idêntico processo. Somos compelidos a reconhecer que todos somos, individualmente, portadores de um templo interno. Saibamos extinguir as solicitações egoísticas e busquemos em cada mensagem do plano superior a consolação, o remédio, o conselho ou a advertência de que carecemos. Quando soubermos compreender as pequeninas experiências de cada dia com a luz do Evangelho, concluiremos que todas as epístolas do bem procedem de Deus para a comunidade geral dos seus filhos. E agora concentremos-nos para a oração inicial do trabalho da manhã, colocando no centro da nossa atenção Jesus, nosso Mestre e amigo incomparável. Querido Jesus, dirigimos-nos, Senhor, em oração singela, mas com a alma desdobrada em alegria pela oportunidade da manhã, da reunião que nos permite a reflexão em grupo
o reencontro com aqueles que vos representam e que aqui se encontram conosco, amparando-nos, inspirando-nos, e aqueles que, em igualdade de circunstâncias, no plano espiritual, partilham também das leituras e reflexões que este grupo encarnado se propõe realizar e, simultaneamente, levar, através dos pensamentos e dos sentimentos, energias benfazejas, apaziguadoras, de esperança e consolação para os corações aflitos e, sobretudo, da fé irrestrita em Deus, o Criador, nosso Pai, que a tudo provê, que a ninguém abandona, jamais, desde os tempos mais recuados da existência e para sempre. É o nosso Pai, de infinita bondade, de infinita misericórdia, que deseja o melhor para os seus filhos, para todos sem exceção. Compreendamos o nosso lugar e o nosso dever na vida para conosco e para com a própria vida que pulsa no universo, nos mais diversos quadrantes da existência. Eis-nos, pois, Senhor, tal como recomendava o apóstolo Paulo, para que as lições da manhã sejam motivo de reflexão íntima e, simultaneamente, ferramentas de trabalho para que a operação de renovação íntima se processe com determinação, lentamente, mas de forma consolidada, para que no retorno à espiritualidade possamos estar em melhores condições, mais cientes da própria existência, mais cientes das nossas limitações e, simultaneamente, mais gratos a Deus pela oportunidade bendita da reencarnação. Assim, Senhor, envolvemos toda a humanidade nos dois planos da vida, num abraço fraterno e solidário, para que todos sintam a beleza da Tua obra e sintam, Senhor, a Tua própria beleza em cada recanto da existência onde a vida pulsa. És Tu que aí estás, Senhor, a impulsionar a vida, quer no macro como no microcosmos. Toda a obra, Senhor, foi realizada de acordo com a Tua vontade e expressa-se assim neste planeta belíssimo, esta casa planetária que nos facultaste como morada, escola de aprendizado e crescimento íntimo, para que sejamos dignos, mais adiante, de merecer maior confiança para as tarefas que tem reservadas para nós. Ninguém se desincumbirá do trabalho que a todos compete no aperfeiçoamento do universo e da Tua obra. Muito obrigado, Senhor. Quem é que esteve cá a semana passada? Então, nós dissemos que hoje ia haver testes à lição. Agora é-te entrou depois para não responder à pergunta. Também esteve cá a semana passada? Muito bem, então está incluída na lista, não é? Vamos aos testes. Então, o nosso trabalho da semana passada incidiu, não vale a pena ler a cábula.
incidiu sobre a fé. A fé transporta montanhas, não é verdade? Isto foi tudo estudado durante a semana, não é verdade? Muito bem. Então, a fé que transporta montanhas. E hoje vamos ler a opinião de um espírito transmitida a Kardec a respeito do tema, refletindo sobre o mesmo. Portanto, a fé, mãe da esperança e da caridade. No item 11, para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Portanto, ainda confundimos muitas vezes a fé com uma simples crença eivada de princípios dogmáticos e não uma fé ativa, corajosa, mas sobretudo esperançosa, alegre, confiante, para que a nossa jornada terrena, a nossa de todos, que é de facto difícil, pois que encontramos-nos num planeta de provas e expiações, e por si só a experiência terrena é acrescida de dificuldades face às experiências de que cada um vem munido para o seu aperfeiçoamento. Logo, a fé não pode ser uma questão, não deve ser uma questão dogmática e uma questão de escolhas de correntes religiosas, filosóficas, sejam elas quais forem, e que nos sirvam tão somente como título, como que a auxiliar-nos as fantasias, a crença inócua, sem qualquer sentido para a existência. E, portanto, muitas das vezes até ouvimos dizer de que adotamos determinada corrente religiosa porque foi assim com o meu avô, com o meu pai, e agora é assim comigo, também não sou eu que vou, digamos que, romper com essa tradição. Quer dizer, não fazemos apelo à razão, não estudamos as propostas, e ainda há quem faça ou assente a sua fé nas escrituras que foram divulgadas há milhares de anos atrás. No Antigo Testamento, mesmo no Novo Testamento, levando todos esses ensinos à letra, isto é, radicalizando a visão a respeito da própria fé e do seu exercício no nosso dia-a-dia. E nesta matéria é importante que tenhamos em linha de conta a lucidez com que devemos avaliar estas matérias para que não nos tornemos, como dizia Jesus, cegos a conduzir outros cegos. Então, vejamos o que diz então este Espírito, mais adiante. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Ora, a fé aqui, de acordo com este Espírito, é a energia, a força interior que nos conduz por determinado caminho e nos clareia os horizontes da vida. Pois que a fé, acima de tudo, deve ser um exercício racional. A nossa fé deve assentar em princípios racionais, digamos assim, resultantes da avaliação que fazemos dos ensinos que os Espíritos ou os livros sagrados nos ensinam. Assim sendo, nós não podemos caminhar cegamente, tão somente em matéria de fé,
tão somente porque adotamos determinada filosofia religiosa. E o mesmo se passa com o Espiritismo. É uma doutrina racional e nós devemos usar a razão para avaliar aquilo que os Espíritos nos ensinam, compreender e aceitar ou não. Somos livres para isso. Por isso, a doutrina espírita não impõe absolutamente nada. Dá a liberdade a cada um de aceitar ou de agir de acordo com os seus princípios, os seus valores. Mas os próprios espíritos, quando com Kardec começaram a surgir já revelações a respeito da vida para além da morte, Kardec desenvolveu todo o seu trabalho racionalmente, colocando as questões aos espíritos para que eles respondessem relativamente às mais diversas matérias. Mas essas revelações, contidas nos principais livros da codificação, sabem quais são? Vamos por ordem editorial. Qual foi o primeiro a ser editado? Eu gostava de ouvir assim: o Livro dos Espíritos. E o segundo? E o segundo? Eu gostava de ouvir o Livro dos Médiuns. E o terceiro? Já estamos a melhorar. O Evangelho. E o quarto? O céu e o inferno. E o quinto? A Gênesis. A Gênesis. A Gênesis. Muito bem. E o sexto? Obras póstumas. Não, senhor. São só 5. Reparem no título. Obras póstumas. O que quer dizer? Como? Kardec já editou o livro do Espírito. Não. Não, senhor. O que quer dizer póstumas? Após a morte. Após a morte de Kardec. Eram textos que Kardec já dispunha para editar, mas entretanto desencarnou e foram os amigos do grupo de trabalho que fizeram sair o livro Obras Póstumas. Portanto, Kardec aí já como espírito não teve qualquer intervenção. Mas é um livro muito, muito interessante, muito bom também para estudar. E ainda o que é o Espiritismo, que é uma nota introdutória que Kardec resumiu toda a doutrina, para quem chega ainda à doutrina e precisa, digamos que, de uma fase introdutória para se integrar no espírito da doutrina. Mas também houve outra publicação, resumindo assim, muito importante. Qual foi? As revistas espíritas. Como? A Revista Espírita. E agora, mais fácil ainda, a data da publicação do primeiro fascículo. 1858. Não. Como? 1858. Eu dou autorização para verem a cabo. É? Cá. 1 de janeiro de 1858. Reparem que o Livro dos Espíritos, a primeira edição, ocorreu a 17 de abril de 1857. Ora bem, porquê é que aconteceu? Porque Kardec, quando toma contacto com os fenómenos mediúnicos, em que havia amigos próximos, muito empolgados, mas desnorteados, digamos assim, sem qualquer razão, sem qualquer nexo a respeito do próprio fenómeno, porque os amigos estavam convencidos que eram as mesas que comunicavam. E Kardec respondeu logo ao Sr. Forquier: não são as mesas porque elas carecem de cérebro, de rede nervosa e por aí adiante. Portanto, as mesas não são. E ele entra a estudar o fenómeno, mas naquela altura essas reuniões mediúnicas
eram reuniões que serviam também de divertimento, em que as pessoas se sentavam à volta de uma mesa, comunicavam com as entidades falecidas já e procuravam obter informações pessoais das mais variadas e, portanto, às vezes para se divertirem. E o nível, o estatuto moral dos espíritos que aí se manifestavam eram espíritos vulgares ao nível, digamos, das assembleias que se reuniam. Portanto, era muito fácil à época que isso acontecesse. Eu agora vou perguntar, o que é muito interessante, para o Espiritismo, para a história do Espiritismo, onde se deram os primeiros fenómenos considerados sérios? Nos Estados Unidos. Como? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Aonde? Mas Fox. Como? Através das irmãs Fox. Mas aonde? Em Hydesville, no condado de Nova York, um dos condados de Nova York, uma das freguesias de Nova York, se quisermos melhor entender assim. É a partir daí, digamos, que começa, que se tem como referência a partida para os fenómenos mediúnicos. Mas como nós percebemos aqui na leitura da lição introdutória de Paulo, em que os próprios espíritos sempre se manifestaram em favor da humanidade, o que significa que a humanidade, os espíritos, enquanto encarnados e mesmo os desencarnados, nunca estiveram sós, digamos que abandonados. A misericórdia divina permitiu que essa relação se estabelecesse exatamente para facilitar todo esse processo. Ânimo, coragem, fé. Ora, é exatamente da fé de que nós falamos. Kardec, quando dá conta de que estava perante um fenómeno de elevada envergadura e que estava a ser os próprios fenómenos em si maltratados e não compreendidos, ele retirou-se dessas reuniões públicas. Portanto, reuniões públicas, isto é, organizavam em casa da senhora Clemenceau e toda a gente entrava e toda a gente podia assistir àqueles fenómenos. E ele deu conta de que as assembleias carecem de harmonia entre si, um sentido de compromisso e de responsabilidade, e não de curiosidade. Então isto significa que nem toda a gente está em condições e preparada para este tipo de fenómenos, exatamente por essa razão. Então ele retirou-se daí e funda a Sociedade Portuense, que é a primeira entidade espírita organizada, a 1 de janeiro de 1858 também. E, portanto, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas passa a ser uma entidade com atividades privadas. Quer dizer, só os convidados é que podiam participar exatamente pela seriedade dos trabalhos e pelo interesse dos próprios convidados. Portanto, quer a gente compenetrada, séria, intelectualmente falando, com o interesse redobrado na matéria. Portanto, não eram pessoas com a cabeça no ar, tontos, que só tinham simples curiosidade. Ora bem, então ele estabelece todo aquele trabalho e, entretanto, começa a receber, porque se divulga por todo o mundo essa iniciativa, e começa a receber uma série de correspondência que vem dos mais variados pontos do globo, como poderão verificar se lerem a Revista Espírita. Ora, o que é que essa Revista Espírita revela? Revela uma série de experiências com médiuns e espíritos dos mais variados pontos, que vêm ao encontro daquilo que os espíritos comunicavam com Kardec e que estiveram, o Espírito da Verdade e seus assessores, que estiveram na origem da codificação e, portanto, eles vinham dar testemunho e vinham, no fundo, valorizar, melhor dizendo, credenciar
todas essas revelações com factos que ocorriam noutros pontos do globo. Então, o Kardec comparava as notícias, as revelações, os factos e classificava-os pela sua coincidência. Quer dizer, ele não aceitava nada que viesse de uma forma à revelia daquilo que seria, digamos que, o pensamento conjunto de vários espíritos, partindo do princípio que várias cabeças pensam melhor do que uma só. Então, foi assim que, digamos, se credenciou, de facto, os fenómenos espíritas. Não é só porque o espírito diz porque acontece isto, porque acontece aquilo, porque acontece aquele outro, que nós vamos, por si só, aceitar. Nós temos essas afirmações têm que estar embasadas nas afirmações, nas revelações de outros espíritos que chegam por outros médiuns e dos mais variados pontos do globo, se assim acontecer, ou tiver que acontecer. Ora bem, então, essa matéria de fé é fundamental para compreender aquilo que é a nossa existência. Isto é, porque estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos e, sobretudo, a origem da vida. A origem da vida. E compreender a natureza divina é fundamental. Compreender a natureza divina para que a fé seja sustentada nos mais nobres valores da humildade, da tolerância, da fraternidade, da solidariedade. E isto gera o quê? Gera esperança, alegria de viver, porque a pessoa sabe que está na Terra temporariamente, a percorrer um determinado período de tempo, determinados compromissos que assumiu, que são o fruto das consequências de vidas passadas e, portanto, é o efeito que ele deve, de facto, assumir as suas responsabilidades face àquilo que se passou no pretérito. Ora, assim sendo, o nosso intelecto consegue compreender a fé de uma forma diferente e aceita essa fé e caminha-se com muito mais segurança em direção à nossa meta, ao nosso objetivo, que é o nosso melhoramento íntimo. Porque é isso que nos vai dar razão e condições para sairmos daqui melhores do que quando aqui entramos. E nós não precisamos de ter fé em Deus para isso. Não precisamos. Porque há Deus que, por razões intelectuais, que a fé é íncita na criatura humana. Quer dizer, nós não nos podemos apartar da fé verdadeiramente porque ela é gerada pela existência divina em nós. Nós somos uma partícula divina. E é essa partícula que nos alimenta. É muito interessante. E muito bem explicado por Paulo, quando a determinado ponto da sua existência, depois já de uma jornada longa de dores e sofrimentos e de trabalho, ele asseverou tão bem e de uma forma poética belíssima, que dizia: já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Ora, é essa divindade, esse poder divino, essa condição divina que jaz em nós, que precisa tão somente da nossa boa vontade para florescer. E é essa condição divina que nos alimenta a existência. Pela eternidade, nós jamais desapareceremos. Ou do lado de cá, ou do lado de lá, nós continuamos a viver na plena capacidade, ou com a plena capacidade de todos os nossos recursos, quando do lado de lá, ainda mais sensíveis e clarividentes a respeito da vida. Então,
Esse é o nosso primeiro compromisso. Mas para nós, para quem acredita em Deus, nesta fase da vida, nós já acreditamos em Deus, essa crença tem que ser uma crença racional e tem que florescer, frutificar nos bons pensamentos, nos bons sentimentos e nas boas ações. Ora, ela tem sobretudo que levar a esperança. Mas para levar a esperança aos outros, nós também temos que ter esperança. Vocês já viram que é uma pessoa super pessimista, o outro dá conta, não é? Quando se depara connosco, não quer conviver connosco, porque somos super pessimistas. Em tudo é negro. Tudo é negro. A gaivota que chia, o carro que buzina, a chuva que chega, o sol que queima. Quer dizer, não está bem vivo nem está bem morto. Antes, pelo contrário. E o que é que as pessoas fazem quando lidam com uma criatura destas? Não querem. Não querem lidar. Ora, como é que uma pessoa nestas condições vai levar esperança aos outros? Ah, você tem a força de vontade, tem a esperança, tem a alegria de viver. E ele não diz, o outro, o interlocutor, mas está a pensar. Sim, estou a ver. Estou a ver que a cara não diz com a careta. Então, nós temos que ter a fé, serve em primeiro lugar para nós refletirmos, interiorizarmos esse conceito mais profundo. E para que nos serve a fé? Para a exibição? De jeito nenhum. Mas para a ação ativa, positiva, seja por pensamento, por sentimento ou pela ação prática no dia a dia. Porque só assim é que nós nos conseguimos integrar nas forças do universo. Porque de resto nós estamos a empurrar uma parede que é inamovível quando assim não acontece. E adoecemos. Adoecemos. Porque nós fomos criados para sermos felizes. Sadios, nós não fomos criados para ser doentes. As doenças resultam não só da vida presente, mas também da acumulação das energias, das más ações do pretérito, porque nós somos fonte geradora de energia. E essa energia flui de acordo com o nosso estatuto moral. Se nós formos criaturas boas, sensatas, tolerantes, pacientes, toda a energia que deflui, maravilha, faz milagres. Se for o contrário, é exatamente o oposto. Adoecemos. Ora, quando se acumula essa energia durante reencarnações seguidas, porque já andamos cá há muito tempo, apesar das diferenças físicas, nós já somos conhecidos há longo tempo. E então com Jesus, muitos de nós foram contemporâneos de Jesus, mas não lhe escutámos as lições, porque nos agarramos à letra que mata e não ao espírito que vivifica, como dizia o apóstolo Paulo. Ora, agora, nós, espíritas, estamos a tomar conhecimento que é um ato, uma oportunidade misericordiosa que o Criador nos facultou. Então, nós temos que ter ciência disso. A fé. Eu tenho fé. Então, qual é a qualidade da minha fé? Do que é que ela me vale a mim? Do que é que ela me vale a mim? E então, é a reflexão que nós devemos, de facto, fazer para que ela se torne positiva e sadia. Porque tudo começa no cérebro. Tudo na vontade, na forma como pensamos. É possível alterar pensamentos? É possível. Porque o primeiro pensamento, o nosso primeiro pensamento, é sempre para fazer o bem. Porquê? Porque a nossa gênese é divina. É sempre para fazer o bem. Se não fosse assim, as regras divinas estavam erradas. Quer dizer, eu tinha sido criado e puseram-me na vida para fazer o mal. Não. O primeiro impulso é sempre o bem. Mas que os nossos interesses às vezes se opõem a isso. Assim, eu sei que devia ir por ali, mas eu não vou, também não quero. É por aqui que vou.
Exemplo, assume a responsabilidade depois das consequências. E este é por aqui que vou, já acontece há milhares de reencarnações. E essas atitudes que nós dizemos que são hábitos, é um hábito, não é nada. São manias, é um orgulho, é uma doença que se tem. A pessoa está determinada para determinado lugar e é por ali que vai. E muitas das vezes ele sabe que o caminho indicado não é aquele, mas ele vai. E com o devido respeito, nós vemos como os animais muitas das vezes se esfregam e ficam felizes no meio do lodo, da lama, do lixo. Mas nós queremos, se lhe pusermos um sítio limpinho ao lado, eles não querem. Eles voltam outra vez porque se sentem bem, é ali na lama, porque é parte da sua agência. Ora, mas eles não têm o livre-arbítrio. Nós temos. Para saber aquilo que nos convém e aquilo que não nos convém. Então, quer para um lado ou quer para o outro, nós assumimos a responsabilidade, isto é, as consequências das nossas decisões. Elas podem não acontecer agora, mas virão mais tarde, naturalmente. Se a criatura, entretanto, não houver queimado etapas. Isto é, se não se tiver melhorado. Então, a nossa fé tem que ser um exercício ativo, positivo. Alguma dúvida a respeito do assunto? Então vamos adiante. Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Então, essa fé, nós não podemos, em boa verdade, não a podemos classificar como um exercício de uma corrente religiosa ou conotá-la com qualquer tipo de religião. Quer dizer que a fé transcende essas fronteiras. É íncita na criatura humana. O que quer dizer que o indivíduo que não acredita em Deus ou que não está afiliado a qualquer corrente religiosa, mas que pratica o bem porque acredita no bem, é um homem de fé. Ele tem fé no bem. A fé quer dizer a crença naquilo que são os nossos valores e as nossas motivações. Ora, mesmo que ele diga que não acredita em Deus ou que não tem qualquer filiação religiosa, o ato em si é um exercício divino. Porque nós não conseguimos expulsar de nós o Criador. Por isso Jesus dizia que sois deuses e estáis condenados a vencer. Portanto, é a nossa origem divina que aí está e que se manifesta. Portanto, qualquer indivíduo que acredite no bem, tem fé no bem. Mas não é de Deus, não é? Mas é no bem. Implicitamente, é o Deus que se faz ou que o torna instrumento da ação que ele pratica. E isso é o que importa. Não é que ele diga que tenha fé em Deus, ou que é desta religião, ou daquela. O que importa é que a criatura seja uma criatura de bem e pratique o bem. Isso é que é fundamental. Estamos em concordância com isto? É muito importante, porque já vamos falar aqui de um assunto ainda sério e grave a respeito da fé. Portanto, é necessário, pois, que essa base seja forte, que será, idurável, porquanto se a mais ligeira dúvida abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Ora, não acontece muitas das vezes ouvirmos, eu já não faço, já não acredito em Deus. Eu ia todos os anos a Fátima, agora já não vou porque já vi que não vale a pena. A gente clama para Deus, vai à confissão e está a dizer ao Padre. Eu já tantas vezes que pedi uma graça a Deus para isto ou para aquilo e Ele não me atende, portanto, relações cortadas, acabou a minha fé, já não acredito em Deus. Ora, é como o Espírito ali diz, que fé é esta, afinal de contas? Que fé é esta? Isto é um negócio, não é? Não é um negócio. Tu dás e eu dou, se não der, eu também não dou, acabou. E acabou a nossa e às vezes há relações que são relações pessoais, de amizade, familiar, que também são assim.
Quer dizer, nós somos muito amigos até que, se os nossos interesses não são atendidos, à mínima coisa, nós cortamos. Afinal de contas, as nossas relações não eram assim tão sérias e tão consolidadas. E no campo da fé isso acontece muitas das vezes. Porque nós entendemos a fé como um capricho, uma fantasia. Porque isto é uma questão cultural que vem desde há longo tempo. A doutrina espírita vem desmistificar. E por essa razão é também subtitulada como o cristianismo redivivo. Portanto, repor pela razão a ordem na interpretação das lições evangélicas. Então, a fé, ou temos fé ou não temos fé. E a nossa fé ou está consolidada ou não está consolidada. Ponto final. Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a fé verdadeira. Fugimos disso muitas das vezes, mas também fugimos quando a vida não nos corre de acordo com os nossos parâmetros. E é preciso entender que nós somos espíritos que jornadeamos pela vida, pela eternidade da vida, do tempo. Umas vezes deste lado, outras vezes do outro. E que cada um é o agricultor do seu quinhão, da sua vida. E cada um é obrigado a cuidar da própria existência. Porque o destino, o único ponto irremediável, incontornável, é chegarmos de facto à perfeição que Deus estabeleceu, os parâmetros que Deus estabeleceu para os espíritos. Porque quanto ao resto, o nosso destino é talhado a pulso. E somos nós, como o campo do agricultor, que temos que levar a enxada, trabalhar a terra com muito carinho, tirar aquilo que não as pedras no terreno e as ervas daninhas, adubar, cuidar dessa terra, deitar a semente, depois regar, por aí adiante, florescer, frutificar e colher. É a nossa vida. E nós somos os agricultores da nossa própria vida. Não vai ser o vizinho que vem tomar conta do nosso talhão. Nós gostaríamos. Nem vai ser Deus, nem vai ser Jesus, nem vão ser os santos. Não. Somos nós. Cada um é responsável pelo seu próprio destino. Mas eu amanhã queria estar melhor do que hoje. Sob o ponto de vista espiritual, porque materialmente é capaz de estar pior. Mas sob o ponto de vista espiritual, é legítimo dizer assim, eu quero estar melhor. E devo pensar assim. E trabalhar para estar melhor. Então eu tenho que agir em conformidade, porque já sei que as sementes que eu lançar hoje à terra, eu vou colher os seus frutos no futuro, nas reencarnações seguintes. Então, esses frutos vão estar mais azedos ou mais docinhos de acordo com a forma como eu lançar agora a semente à terra. Estamos esclarecidos? Muito bem. Isto é fé. Estamos a falar de fé. Fé racional. Portanto, não é dogmática. A fé sincera é empolgante e contagiosa. É empolgante e contagiosa, mas não é radical. Tem uma diferença diametralmente oposta. É empolgante, mas não é radical. Porque às vezes, por tudo e por nada, se fala da fé, se fala de Deus, fala-se das Sagradas Escrituras, fala-se de Jesus, por aqui e por acolá, na perspectiva da fé como uma fórmula dogmática para nos salvar dos problemas. Tudo isso é fatuidade. Tudo isso é fatuidade. Até que o Espírito um dia desperte para a realidade. Se não despertar aqui, desperta no outro lado. Portanto, a nossa fé tem que ser sincera, sim, empolgante, mas que resulte daquelas condições de que falamos anteriormente.
Só assim é que nós podemos valorar o exercício da nossa fé e a condição da nossa fé. Porque, de contrário, ela é destituída de estrutura, de alicerces. Quais são esses alicerces? É a razão, a compreensão. E ela deve assentar exatamente nesses valores que há pouco falamos atrás. Pregai pelo exemplo da vossa fé para a incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Então, das vossas obras. Que obras são essas? Ora, vamos lá, mais uma. Não é? O exercício do bem. É o exercício, não é? Todos sabem, não é? Mas são muito tímidos, não gostam de falar. Não é verdade? É o exercício do bem. Porque antigamente ouvia-se falar muito, e ainda há, para demonstrar as obras, nós vamos em penitência até Fátima. Nós, salvo seja, pessoas vão a pé até Fátima. Agora já se vai para Santiago de Compostela, retomar as penitências do passado longínquo. Então eu tenho uma prima que vem que mora no Seixal, e ela vai a Santiago de Compostela a pé e vai pondo fotografias na internet. Olha, cheguei ali, vim acolá, fiz isto, fiz aquilo, fiz aquilo outro. Ai meu Deus, eu só de ver isso até estremeço. Eu sabe Deus para ir da mesa para o sofá e do sofá para a cama, quanto mais ir para os caminhos de Santiago a pé. Não é? Mas é uma questão de fé. É a tal questão da fé raciocinada. Quer dizer, eu, pelo amor de Deus, eu não vou dar cabo deste corpinho lindo como sou, por aí fora pelo mato, sei lá, ainda me morde aí alguma serpente ou algum lacrão que cai lá numa ribanceira e lá se perde. Enfim, uma pérola como esta, aí no meio do caminho, a caminho de Santiago. Não. Deixa de ficar, tu és pecador, paga aqui as tuas maleitas, os teus problemas, mas não te metas em apertos. Isto sou eu a refletir para mim, não é? Pronto, mas é só para perceber que o próprio corpo é um órgão, se quisermos entre comas, um templo sagrado que nos foi facultado. E nós devemos preservar pela sua saúde, para que o espírito viva no plano físico o maior período de tempo possível, para ter maiores oportunidades para ressarcimento dos seus débitos. Então, não devemos esgotar as energias, nós espíritos, estou a falar para os espíritos, não devemos esgotar energias naquilo que não tem resultados práticos, não faz qualquer sentido. Portanto, mas isto tem a ver ainda com fé. Isto tem a ver com fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Para nós espíritas, às vezes, chegamos ao espiritismo, descobrimos aquilo que a doutrina nos faculta em termos de conhecimento e toca de sermos também nós, o quê? Confundidos. Gostamos de ser também pregadores da doutrina. Então, onde quer que a gente vá, está sempre a falar da doutrina. O fulano dá um dente, tens que ir ao centro. O outro tem caspa, tem que ir ao centro. O outro tem uma unha encravada, tem que levar a passos. E a pessoa não tomou tempo para encaixar aquilo que a doutrina diz, e qualquer maleita é um problema espiritual, e a pessoa diz, andando com umas dores de cabeça, tens um encosto. Tens que ir ao centro. Qualquer coisa é próprio do quê? Do entusiasmo, da fatuidade, do entusiasmo da primeira hora. A pessoa ainda não amadureceu espiritualmente, intelectualmente falando, e, portanto, quer injetar nos outros aquilo que é bom para si. Em princípio. Porque a partir de certa altura, não. Eu acho isto muito, muito bom, muito engraçado, mas deixa-me levar a minha vidinha, que eu tenho tempo. Olha, se não for nesta, é na outra.
a gente logo trata do assunto. Ora bem, tudo isto ronda ou gira à volta da fé. Mas há um assunto que gostaríamos, a propósito, hoje de falar. Naturalmente, para quem vê as notícias. No Brasil, nós somos chamados, porque o facto de ocorrer no Brasil, podia ocorrer entre nós, mas importa para nós espíritas saber onde é que nós nos situamos na questão. Ouviram com certeza que uma criança de 10 anos foi violada por um tio. Ouviram as notícias? Sim. Engravidou e a criança vivia em casa da avó. E o criminoso era um tio da criança. Ora bem, a avó decidiu que iam fazer o aborto. A criança tem 10 anos, iam fazer um aborto. E na zona em que viviam, os médicos não tinham condições, alegaram que não tinham condições para isso, e viajaram para outra região. Bom, juntou-se lá à porta do hospital um bando de religiosos, de pessoas com fé religiosa, a protestar e a criminalizar a criança e a família pelo facto de decidirem fazer um aborto. Bom, nós vamos ler o que os espíritos dizem a respeito do aborto e, como princípio, o aborto é um crime. É. No espiritismo, o aborto é crime. E quem o pratica é punido? É punido. Muito bem. Mas, se a lei de causa e efeito for levada à letra, Deus deixa de ser misericordioso. O que quer dizer que todas as circunstâncias são levadas em linha de conta quando chegar a hora de fazer o balanço da vida, não só dos adultos, mas também da criança. Agora reflitamos. Primeiro, o estigma social. Aquela família vive num determinado local, acontece este desastre e naturalmente que não há família que se orgulhe por ocorrer no seu seio um problema desta gravidade. Logo, como é que a vizinhança vai reagir? Dali para diante, o dedo está apontado. É ou não? É verdade. Sob o ponto de vista social. Foi ali que ocorreu. A criança vai para a escola. O que é que vai acontecer? A família, a mãe, ou neste caso a avó, todos os momentos na rua, porque aquilo que são as conversas, que conversas é que eu tenho no dia a dia? O tempo, hoje está sol, hoje está chuva. Olha, como é que vai a sua vida? Então, como é que está a sua menina? O que é que aconteceu? Como é que ela está? Estão a compreender tudo isto? Quer dizer que toda a envolvência social está constantemente a fazer reviver o próprio problema em si. Isto é, estão a avolumar a dor e o sofrimento daquela gente. Segunda questão. Uma menina de 10 anos tem condições para dar à luz? Não tem. É fértil, a prova está aí, mas não tem condições. Sob dois aspectos. Sob o ponto de vista mental, psiquiátrico, e sob o ponto de vista físico. Ora, ocorrem dois problemas graves. Como é que a criança vai reagir? Alguém pode garantir? Ninguém pode garantir. Mas, se não tem condições mentais ou psiquiátricas e orgânicas, o futuro a partir dali, que devia ser infantil, está condenado. Está condenado. E porquê? Porque estará sempre presente o ónus do problema. Ora, então, o que é que Jesus, interpelado várias vezes a respeito dos problemas, recordam-se,
quando um dia, numa refeição, ele entrou e não lavou as mãos. Que era um ritual imposto pelos judeus. Jesus era judeu. Que era, antes de sentar à mesa, lavar as mãos, por uma questão de higiene. Mas isto era levado à letra até sob o ponto de vista religioso. E eles acusaram quem ali estava, porque Jesus vivia rodeado de espiões que eram pagos pelos doutores da lei do templo. Para quê? Para lhe saber os passos e como agir, porque tinham-no como o líder de uma rebelião que se preparava para tomar o poder, para assaltar o poder. Então eles acusaram Jesus, dizer, olha, o vosso mestre sentou-se à mesa sem lavar as mãos. E o que é que Jesus respondeu? Que o problema, aquilo que mata, não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. O que significa que é muito mais grave aquilo que nós propalamos ou as acusações que fazemos a terceiros, sem cumprirmos aquilo que é a recomendação das próprias leis divinas. Quais são elas? Misericórdia, piedade, tolerância, caridade. Isto tem a ver com fé. Se eu não tiver a fé de que aqui falamos, não for uma fé raciocinada e assente, eu não serei um mensageiro da esperança, da alegria de viver. Eu serei o quê? Um justiceiro. Porque o primeiro impulso, de facto, é fazer justiça na casa dos outros. Porque da minha eu não falo. Eu não. Dos meus defeitos eu não falo. Mas das minhas virtudes eu estou sempre pronto para falar delas e demonstrá-las. Ora, noutra ocasião, Jesus diz, só vedes o quê? O argueiro no olho do outro e não vedes a trave no vosso. Ora, se eu sou um homem religioso, se eu tenho fé em Deus, então eu tenho que agir em conformidade com aquilo que as leis divinas propõem. Quem somos nós para condenar uma criança que foi alvo de um crime hediondo? Aqueles que deviam, os adultos que deviam confiar, ou melhor, que deviam proteger a criança, são aqueles que negligenciam. E como é que nós podemos condenar alguém que toma esta decisão? Temos, como direi, valores, estatuto moral para o fazer? Então, isto serve mesmo no meio espírita. E apesar dos espíritos nos dizerem que o aborto é crime e que tem as suas consequências, sem dúvida alguma, tem. Mas, reticências. Só Deus sabe. Porque todas as circunstâncias, mesmo entre adultos, todas as circunstâncias são levadas em linha de conta. E há problemas na minha vida que devem ser muito mais graves que o aborto. Nestas circunstâncias. Então, nós temos que ter em linha de conta essa essência fundamental da fé, que é reservar para Deus aquilo que a Deus compete, que é de avaliar todas as circunstâncias e decidir em conformidade. E tenho a certeza absoluta que no caso da criança, tudo isso será levado em linha de conta. E porquê? Porque ela em nada contribuiu para o problema. Ou acham que tenha contribuído? Foi coagida. Não é verdade? Quantas mulheres adultas, férteis, não são coagidas a isso também? Quantas? E quantas não são iludidas, são engravidadas e o namorado ou o marido foge das responsabilidades? Quantas? E que ficam aí ao Deus dará. E que na cabeça de uma mulher nessas circunstâncias não vê outro recurso face à miséria em que vive, ao desemprego, às dificuldades que tem para pôr pão na mesa. Então,
Quer dizer, se já tenho problemas para pôr pão para 3 ou para 2 ou para 1, eu ainda vou trazer outro para pôr aqui. Quer dizer, o que é que se passa na cabeça de uma criatura dessas? Somos nós que temos o direito de condenar A, B ou C? Então e o rapazola que se pôs a andar, que não assumiu responsabilidades nenhumas? O que é que ele não faz aborto nenhum? Pois não faz. Não é ele que engravida, em última instância, e muitas são coagidas até a abortar por causa da imposição e da atitude do parceiro. É ou não é verdade? Então reparem que tudo isto tem uma variedade infinita de circunstâncias que as leis divinas apreciam e que são levadas em linha de conta. E não nos compete a nós sermos justiceiros para com quem quer que seja diante daquilo que são as circunstâncias da vida, porque a cada um basta o próprio problema que criou ou em que se viu envolvido. Então não vamos nós contribuir para aumentar o sofrimento dos outros, porque a fé deve ser esperançosa, deve ser caridosa. E sempre que a nossa fé se transforma em radicalismo, ela está absolutamente desconforme daquilo que é a recomendação de Jesus e aquilo que são as lições do Evangelho. Então fica aqui este esclarecimento que pretende ser oportuno face a uma situação corrente, isto é, pública, que ocorreu, e para nós termos a mínima noção do que devemos ser. E se não podemos auxiliar diretamente, oremos. E se mesmo assim não estivermos em condições, estejamos em silêncio e quietinhos, para não agravarmos o problema dos outros, da vida dos outros. Estamos certos? Esclarecidos a respeito da fé? Então, a fé deve ser esperançosa, caridosa, porque, como temos dito, a primeira virtude onde assentam todas as outras, mesmo a da fé, é a humildade. Porque se eu não tiver humildade, eu não consigo colocar-me ao nível dos outros. Pois se eu nunca tive na minha família um problema desta natureza, como é que eu sei avaliar o problema por que passam? Não consigo. Se eu não tiver humildade e não compreender as várias facetas do próprio problema. E mesmo assim, a existirem dúvidas, então, aquilo que deve ser feito é misericórdia, esperança, alegria de viver e fé em Deus. É isso que devemos fazer como espíritas. Muito bem? Posso Sim, faz favor. Eu não sei se o Alexandre viu. Esse episódio, eu vi essa notícia, aconteceu no Brasil, mas nós aqui em Portugal também temos episódios semelhantes, não é? E, por exemplo, esta semana deu o caso de uma jovem de 16 anos, que engravidou também. Na altura, não sei pormenores, e também, neste contexto, não é o mais importante. O pai não pôde ajudar, também era um rapaz, não é? Provavelmente da mesma idade. E ela, contra a vontade de todos, decidiu ter esse filho, não é? Ora bem, estamos a falar de uma jovem de 16 e, no caso do Brasil, a menina com 10 anos. Tirando a questão fisiológica, não é? De 10 anos, efetivamente, conseguiram não ter esse bebê. Nós sabemos, não é? No conhecimento que temos espírita, que muitos dos contextos em que renascemos, e para além do drama que será uma menina com essa idade ser violentada por um familiar, ainda por cima, também, lá está, tem que entrar a questão do bom senso, porque não vale tudo para justificarmos que então sim pode abortar, porque muitas meninas com 14, 15, mais novas até engravidam, sabemos disso, não é? E não tem nada a ver com a nação em que isso acontece, não pode justificar tudo, porque existe aquela expressão que Deus escreve certo por linhas tortas, não é Deus nesse caso, não é? Isso é uma adagio popular, somos nós humanos, pelo nosso egoísmo e orgulho, o fazemos muitas vezes, mas
muitas vezes, quantas vidas vieram dessa maneira, por linhas tortas. E no caso desta menina, por exemplo, em que a sua filha, esta de 16 anos, já tem 2 anos, o discurso daquela jovem, que não deixa de ser uma jovem ainda, que agora tem 18 anos, olhando para trás, há 2 anos, a dificuldade que foi, inclusive ela foi para uma instituição, como ela cresceu nesse processo, e agora olhando a filha de 2 anos, o valor que ali está. Atenção, eu não sei, não é? E imagino que seja difícil uma criança de 10 anos levar até ao fim uma gestação. Mas temos que ter aqui um meio termo, porque referiu, não é, a questão, por exemplo, mas um lar, não é, um casal que já tem dificuldades em alimentar, então vem mais um filho. Aí entra a compreensão que nós temos, não é? O nosso amor, porque muitas vezes pode faltar mais um pão, mas fecha-se uma porta, abre-se uma janela, ou seja... Mas isso é para nós. Aquilo que os espíritos nos dizem é para nós espíritas, não é para os outros. Agora, os outros têm o nível, o estatuto deles. Sim, tem a sua E compreensão. ele tem a compreensão da vida. Sim, mas amor é para todos, não é só para os espíritas. Certo? Mas a compreensão das próprias circunstâncias e dizer assim, o aborto é crime. Dizemos a alguém aí fora, o aborto é crime, mas é para si, para mim não é. E agora como é que eu vou explicar se é a isso? compreensão de cada indivíduo perante se é crime ou não é. Isto é uma coisa. Exatamente. Agora, que Agora, atentar contra a vida é crime, é crime. é crime, mas é crime para nós. Os espíritos não estão a falar, são as leis da vida. Mas para nós que temos que as compreender, temos condições para isso. Porque... Na Porque... planificação está que, salvo comprometer a vida da mãe, ou seja, entre interromper uma vida que vai iniciar-se e uma que já está a decorrer, no caso, a mãe, os espíritos têm lá claramente qual é a sua opinião. E nós sabemos, Ana. Mas olha, é para nós, não é para os outros. Para os outros, para que os outros possam compreender, eles primeiro têm que perceber, ou melhor, para compreenderem aquilo, o nosso ponto de vista e o ponto de vista dos espíritos, eles têm que compreender que cada um de nós é um espírito, vai para aí adiante, até chegar àquele ponto. Para dizer agora, olha, o aborto de facto, de acordo com as leis divinas, é um crime. Sim, por esta razão, por aquela ou por aquela outra. É preciso isso. O problema aqui é a radicalização. Uma jovem hoje, com 16 anos, engravida porque é incauta. Hoje, a comunicação social, as próprias escolas, os jovens hoje, têm outros conhecimentos que não tem uma criança de 10 anos. Não é verdade? Ora, e é preciso, acima de tudo, que os adultos possam fazer o seu papel na educação dos jovens, e não só na família, se tiver, os amigos, nas escolas, por aí adiante, para lhes dar formação. Portanto, quando o jovem com 15, 16 anos, por aí, adentra por essa via, é porque foi incauto, negligenciou, esteve, como direi, a borrifar-se para todas as consequências e, naturalmente, que é absolutamente diferente uma gravidez aos 16 anos do que aos 10 anos, completamente diferente. Claro, isso é evidente. a criança de 10 anos, obviamente, que está mais do que justificado que se interrompa. Pronto. Não. Para nós, espíritas, continua a ser crime. Agora, para eles que decidam o que bem entenderem. Agora, como é que eu ia reagir em minha casa, que é esta a questão que se põe aos espíritas, se eu tivesse uma menina com 10 anos que, nestas circunstâncias, que lhe acontecesse uma fatalidade destas? Como é que eu ia? Essa aí agora é que é a questão também, que pode ser diferente dessa. Eu até posso dizer assim, não se aborta, porque eu assumo a responsabilidade. Ou posso dizer, aborta, porque eu assumo a responsabilidade. É diferente. Mas é para nós espíritas compreendermos o processo. Ora bem, para uma criança de 16 anos, para uma jovem de 16 anos, que já gosta de brincar aos maridos, à mãe e aos filhos, e não sei quanto, de uma forma mais séria, e que agora, inclusivamente, a pílula do dia seguinte tem salvo muitas circunstâncias dessas,
não é? As jovens são, e os jovens são estultos e não levam essas circunstâncias a sério. E como tal, também interrompem nessa fase aquilo que é a sua adolescência, o seu crescimento, o seu amadurecimento, não só orgânico, mas também ainda e sobretudo mental. Então, aí os parâmetros já são outros. Se nos perguntarem, aos 16 anos engravidou? Engravidou, sim senhor. Olha, então o melhor é deixar a gravidez ir para diante. Se você não quer a criança, dê a criança para a adoção. O discurso já pode ser outro, porque nós vemos a corresponsabilidade da jovem no próprio ato em si. Portanto, negligenciou quando hoje tudo converge a favor do esclarecimento de todas as pessoas. Portanto, o aborto é crime, sim, para nós espíritas, mas as circunstâncias têm que ser devidamente pesadas para não sermos justiceiros em causa alheia. E, sobretudo, saber medir bem as circunstâncias. E como nós, normalmente, não estamos dentro das circunstâncias de toda a problemática, o silêncio e a oração são o melhor remédio para estas circunstâncias. Isto é, resumindo, contribuir para minorar o próprio problema em si. Então, há alguma dúvida relativamente a esta matéria? Então, vamos adiante para terminarmos o nosso trabalho de hoje. Então vamos nos concentrar com Jesus no centro da nossa atenção e deixarmos-nos envolver pela harmonia do recinto. Mestre querido, agradecemos a oportunidade da manhã e pedimos que a Tua misericórdia alcance toda a humanidade, para que os mais aflitos e desesperados colham e possam assim ter uma vida mais tranquila e mais dedicada aos valores nobres e dignos de que a própria vida se reveste. Lembramos os mais doentes, mas sobretudo aqueles que ainda se encontram desconhecedores da realidade do espírito imortal. Para esse, Senhor, permite que as Tuas bênçãos penetrem as regiões de maior sofrimento, de desespero, para que todos possam aproveitar as pontes que a Tua bondade cria para libertar os que se encontram em tais circunstâncias. Mestre amado,
Lembramos as crianças, os jovens, os idosos. Lembramos os toxicodependentes, os suicidas. E ainda, Senhor, aquelas mães que se veem em abraços com o problema do aborto e os espíritos afetados por essas circunstâncias. A tua misericórdia atenderá a cada caso, de acordo com as necessidades de cada um. Nós sabemos, Senhor, que jamais lhes faltará compreensão, misericórdia e perdão. Porque Tu és o Pai de infinito amor. Mestre querido, e aquelas mentes, as mães perturbadas por essas circunstâncias eventualmente ocorridas, é a hora de retomar o curso da evolução, para que as experiências futuras possam permitir o ressarcimento dos descuidos que as ilusões na vida física tantas vezes nos envolvem e nos toldam a mente e a compreensão. Essa, Senhor, a maternidade é a mais grave, a mais séria e importante missão que o Espírito traz à Terra. Aqueles que se encontram comprometidos, naturalmente, sofrem com mais vigor os insucessos e, sobretudo, por negligência. Contudo, Senhor, todos somos devedores perante a lei soberana, e por isso não seremos jamais juízes em causa alheia. Antes, Senhor, somos o pequeno ponto, o orvalho que descedenta, a luz que desponta, a brisa fresca nos dias tórridos das vidas perturbadas, com a nossa oração singela, para que sintam o embalo do nosso amor e da nossa tolerância e compreensão. Nas Tuas mãos, Senhor, depositamos as nossas vidas. Que a Tua paz e o Teu amor permaneçam conosco. Muito obrigado.